Pois bem, senhoras e senhores, teremos neste momento a palestra com o tema A Felicidade como pilar para a saúde mental das mulheres no trabalho, com a doutora Andresa Silva Ribeiro. Ela que é graduada em Psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em orientação profissional pela UDESC, mestre em Psicologia e doutora em Psicologia Organizacional e do Trabalho, ambas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-doutora em Psicologia pela Universidade do Algarve, em Portugal, pesquisadora do Laboratório de Psicologia Positiva nas Organizações e no Trabalho desde 2015. Possui artigos científicos, autora de capítulos de livros publicados nacionais e internacionais, bem como é autora de livros como Felicidade, Espiritualidade e Prosperidade nas Organizações, das Ideias às Práticas Fundamentais. Esse livro de 2022, Inventário Brasileiro de Felicidade no Trabalho, que foi lançado em julho deste ano. Certo? Então, com a palavra para proferir a sua palestra, a doutora Andresa. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Agradeço a presença de todos e que a gente tenha um final de tarde agradável, produtivo e que vocês possam levar novos conhecimentos, oxigenar aí as ideias de vocês relacionados aos temas da psicologia positiva, em especial sobre a felicidade da mulher e saúde mental. Antes de começar, eu queria agradecer aos profissionais que organizaram esse evento, em especial a Thaís, que fez esse contato comigo lá desde início de março. Então, para o evento acontecer, a gente começa muito tempo antes. Então, minha gratidão, Thaís, ao todo o time disponível hoje, o pessoal que vai me ajudar aqui, me auxiliando com os slides, aos intérpretes de sinais também. E queria começar fazendo a minha autodescrição, dizendo que eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, um pouquinho mais comprido abaixo do ombro. Estou de bota preta, calça preta, um cinto, uma blusa verde bandeira e um casaco branco. Então, para quem também me assiste online ou vai me assistir um pouquinho depois, espero que vocês aproveitem o momento. Então, queria começar a nossa conversa hoje dizendo para vocês que eu fui desafiada em 2015 a entender o que é essa tal felicidade, como é que a gente vai desmistificar a felicidade do senso comum e o olhar da felicidade para a ciência. Em especial, eu estava num congresso em Brasília e uma profissional chegou para mim e falou o seguinte: como é que tu tens a capacidade de dizer que é possível de mensurar a felicidade no trabalho? E aí, eu, de uma forma muito gentil, perguntei: quando a gente começa a trabalhar, qual é o nosso propósito? Adoecer no trabalho? Sentir emoções negativas no trabalho? Não, a gente vai buscar uma valência mais positiva de emoções, em especial alcançar o quê? A nossa autorrealização no trabalho. Então, a minha fala hoje é por meio desses 10 anos que eu venho desenvolvendo um conteúdo específico relacionado à psicologia positiva. Para quem não conhece a psicologia positiva, é uma área nova de conhecimento dentro da ciência da psicologia, que tem o propósito de contribuir para que a gente tenha uma vida com mais qualidade, mais bem-estar, para que a gente possa acessar as nossas qualidades psicológicas positivas e recursos internos e como que a gente enfrenta as adversidades do nosso dia a dia. Porque uma das coisas que a gente precisa ter clareza é que todos nós experimentamos emoções negativas no dia a dia de trabalho. Concordam? A gente não pode achar que a psicologia positiva, que é a minha base de conhecimento, tem solução para tudo. Mas aí o nosso diálogo aqui hoje, já que a gente vai falar um pouco sobre o papel das mulheres, principalmente no mês de outubro, por que a gente precisa pensar na saúde mental e na felicidade no trabalho, em especial das mulheres? Quais são as principais dimensões para a construção desse ambiente mais feliz, mais saudável? O que eu consegui, ao longo desses 10 anos, desenvolver e me aproximar de dados práticos e teóricos, principalmente práticos, quando a gente fala na promoção do bem-estar
dentro do ambiente de trabalho. E que habilidades que a gente pode desenvolver para o aumento da nossa satisfação de vida, bem-estar e outros espaços que a gente ocupa no nosso dia a dia. Então, pensando um pouco sobre outros espaços que a gente ocupa no nosso dia a dia, vejam bem, boa parte de nós que estamos aqui trabalhamos. Correto? Isso? Mas vocês só trabalham? Vocês têm outros afazeres durante o dia a dia? Cuidar dos filhos. Quem não tem filhos, cuidar dos seus pets. Não é verdade? Eu costumo dizer que o meu cachorro, às vezes, ele faz um papel de cobrador, porque a uma hora que eu alimento ele, em seguida ele já quer que eu vá dar uma voltinha lá na pracinha, não é, Milene? Estou te vendo aí. Então, além de cuidar dos pets, da família, vocês sabiam que em 2023 e 2024, 12% das mulheres no Brasil que pediram demissão voluntária pediram por 2 motivos principais. Cuidar dos seus familiares, sejam seus filhos, sejam familiares que estão acamados, que estão doentes. Por quê? Porque não teriam outras pessoas da família que pudessem cuidar dos seus entes queridos. Lavar, passar, cozinhar. A gente só trabalha de forma remunerada? Não, a gente tem um trabalho invisível aí. A gente precisa ter tempo social para encontrar nossos amigos, amigas, viajar, descansar. Automedicação. Quantas de nós tomamos uma medicação por dia para dormir, outra para regular a ansiedade, outra para depressão? Então, o tempo todo, a gente acaba, em algum momento, utilizando algum tipo de automedicação. Muitas vezes, medicação, claro, prescrita por meio de profissionais, médicos, por exemplo, com certeza necessários. E a gente precisa ter tempo do autocuidado. Pintar o cabelo, retocar o botox, colágeno, com o passar do tempo, a gente vai percebendo, né? Academia em dia. Então, olha quantos papéis a gente precisa desempenhar no nosso dia a dia. E a gente só trabalha. Prevenção, exame, será que todos os exames estão em dia? Tempo para ir ao supermercado, porque quem tem filho pequeno, outros familiares, eu penso muitas vezes que parece que eles acham assim, que os alimentos eles vêm caminhando, encontram a nossa geladeira e o armário e vão se reabastecendo. Então, o que a gente pensa? Que cada vez mais a gente percebe que a gente entra no mercado de trabalho, a gente tem as responsabilidades diante dos nossos compromissos de trabalho remunerado, mas a gente tem um trabalho invisível. Então, como manter uma saúde mental diante de tantas responsabilidades no nosso dia a dia? Vocês já fizeram esse checklist de quantas responsabilidades a gente tem durante o dia? E aí a minha pergunta é, o que você carrega na sua mochila durante a sua vida inteira? A gente acaba carregando nessa mochila dificuldades, tristezas, alegrias, desafios. Então, a gente precisa o tempo todo pensar que a gente precisa, de alguma forma, encontrar caminhos para que a gente tenha mais saúde e promoção do nosso bem-estar. Não só no trabalho, mas na nossa vida como um todo. Então, a gente consegue perceber, principalmente, que alguns dados são importantes quando a gente fala sobre os aspectos que envolvem as mulheres. Que pressão por resultados, porque muitas vezes nós somos cobradas muito além do que os homens no ambiente de trabalho. Então, as pessoas não se dão conta das outras responsabilidades que nós temos durante o dia a dia. Então, a gente tem uma pressão por resultado, jornadas exaustivas. Eu concordo com o Dr. Vitor, que terminou a sua fala trazendo questões que envolvem a questão da conexão, a conectividade, o quanto os aspectos que envolvem a tecnologia facilitam, sim, o nosso dia a dia. Não é verdade? A comunicação. Hoje nós estamos aqui, mas tem pessoas nos assistindo. A gente viabiliza a educação à distância. Então, pessoas que não puderam, por algum motivo, estar aqui, depois vão poder acessar essa palestra. Então, jornadas exaustivas,
Durante a pandemia, eu ouvi uma palavra nova que se chama Zoom fatigue, que vem da fadiga do uso excessivo das telas por meio de reuniões online. E a gente tem aí a plataforma, o aplicativo do Zoom. E eu fiz uma adaptação para a nossa realidade, WhatsApp fatigue. O quanto a gente perdeu a etiqueta do tempo adequado e do horário adequado do uso dessas tecnologias. E aí, uma das perguntas que eu costumo fazer, que tipo de exemplo que nós somos para os nossos filhos e para quem tem liderados, que tipo de liderança que eu sou também dentro do meu ambiente de trabalho. Tipos de assédio, não é à toa que agora a gente tem uma legislação específica da CIPA+A. Então, quando a gente tem as ações, por exemplo, da CIPAT, a gente precisa se incluir uma promoção, né, intervenções dentro do ambiente de trabalho que possam mitigar os tipos de violência, principalmente contra as mulheres no ambiente de trabalho. Então, a gente acaba desenvolvendo ansiedade, outros tipos de doença, como depressão, e até mesmo síndrome de burnout. O burnout é um tipo de adoecimento ocupacional, a raiz vem do trabalho. Muitas de nós amávamos aquilo que a gente fazia, e a gente vem o quê? A criar um cinismo. Eu não posso mais ouvir falar no meu trabalho. Por quê? Porque eu desenvolvi um tipo de estresse com polo, uma valência negativa, que faz com que eu não consiga mais entrar em contato com algo que era promotor do meu prazer no meu trabalho. Então, vejam, cada vez mais a gente percebe isso no público feminino. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente viu anteriormente impacta no quê? Nessa questão que a gente tem duplas ou até mesmo triplas jornadas de trabalho. A gente tem uma sobrecarga mental. Quantas de vocês vão dormir à noite e não conseguem descansar? Uma coisa é dormir, a outra é descansar. Ai, meu Deus, amanhã eu preciso ir no supermercado, tenho que levar o fulano na escola, tenho uma reunião marcada, eu tenho uma viagem, minha unha precisa fazer, eu não fiz atividade física essa semana inteira. Então, é muito diferente dormir de descansar. Tem uma psiquiatra americana que se chama Saundra. Estou falando o nome dela como a gente falaria no Brasil, porque tem não é Sandra, é Saundra. Ela desenvolveu uma pesquisa sobre o descanso sagrado. E nesse livro, ela traz pelo menos 7 tipos de reparo que a gente precisa ter desse descanso. E um deles são das telas. Porque boa parte de nós, o primeiro movimento que a gente faz ao acordar, o que é? Mexer no celular. E ao dormir, mexer no celular. Nem que seja para rever quais são as responsabilidades que a gente tem no outro dia. Então, uma das coisas que o doutor Vitor trouxe aqui, que daria uma outra palestra, é a importância da higiene do sono. É muito fácil a gente atribuir a falta de saúde ao outro. Quando a gente fala de felicidade, não só para as mulheres, mas de modo geral, eu não posso terceirizar a minha felicidade. A empresa que eu trabalho, a organização que eu trabalho, o órgão que eu trabalho, não estará na minha casa para preparar a minha cama, o meu banho e o cheirinho agradável da minha casa. Eu tenho essa responsabilidade desse autocuidado. Então, quando a gente fala de aspectos, como o doutor Vitor trouxe, de escolhas conscientes dos nossos alimentos, porque a gente se tornou uma geração dos aplicativos. É muito mais confortável baixar um aplicativo e pedir para entregar o alimento pronto. É muito mais trabalhoso ir à feira, descascar os alimentos e preparar tudo para a semana inteira marmita. Confesso a vocês que eu sou ser humana como vocês, eu também sou adepta aos aplicativos. Então, a gente tem que, o tempo todo, manter um estado de consciência para que a gente não vá, cada vez mais, aumentar, né, esse índice de falta de saúde, porque eu não consigo fazer também esse gerenciamento dos meus comportamentos. E aí a gente tem essa desigualdade de gênero, com certeza. Muitas de nós somos as responsáveis por manter a nossa casa financeiramente. Como que eu vou abandonar um ambiente adoecedor
se os boletos não aceitam desaforo. Não é verdade? Plano de saúde, escola dos filhos, para quem tem filho em escola particular, alimentação, a gente tem que pagar IPVA, IPTU, gasolina. Boleto sem fim, é uma roda viva. E aí, a gente falando de aspectos que envolvem a felicidade e a saúde mental das mulheres, não sei se todos vocês estão cientes, mas em maio de 2026 entrará em vigor a nova redação da NR1. É a norma regulamentadora mãe que prevê aspectos para que a gente possa mitigar os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Não só mapear e fazer a gestão dos riscos físicos, químicos, biológicos, aspectos ergonômicos que entram aí aspectos cognitivos também. Por quê? A gente percebe, trazendo um pouco mais para o olhar para as mulheres dentro do ambiente de trabalho, a gente também tem ritmos intensivos de trabalho, a gente tem prazos, carga excessiva, necessidade de esconder as emoções. Eu sou do tempo que eu fui ensinada que em casa eu posso apresentar algumas emoções e no ambiente de trabalho eu não posso apresentar as mesmas emoções, porque é sinal de quê? De fraqueza. Eu não posso estar vulnerável no meu ambiente de trabalho, sobre o risco de, muitas vezes, eu perder o meu cargo, perder a oportunidade de encarreiramento dentro da minha organização. Então, muitas vezes, as mulheres têm baixa participação na tomada de decisão dentro do ambiente de trabalho. Eu trabalhei por muito tempo em organizações com vínculo de emprego, que eu sentava à mesa e eu era a única mulher. E eu já ouvi falar, isso eu posso falar porque aconteceu comigo, que eu não era promovida por quê? Pequena eu ainda sou, né, gente? Eu tenho 1,52 m. Esqueci de falar isso na minha autodescrição, acredito eu. Eu era a única mulher, solteira, e aí eu tinha uma condição de morar com os meus pais, então eles entendiam que, pelo fato de eu ser solteira e viver com os meus pais, eu não tinha competência para poder galgar novos cargos e crescer no meu encarreiramento. Eu poderia ficar refém de uma organização como essa pelo resto da vida. Mas, o que eu fiz? Eu transformei, eu redesenhei meu trabalho. Eu acho que isso é importante, a gente vai falar um pouco mais à frente. Falta de apoio social. E aí a gente pode fazer um exercício muito fácil. Realmente, no ambiente de trabalho, e até mesmo na nossa casa, quem, de uma forma genuína, se preocupa conosco? Alguém se dá conta de pensar, como é que tu está? Como é que tu chega do final de semana na segunda-feira? Como é que foi a tua semana? Quais foram os teus desafios? O que tu precisa fazer? Né? O que eu preciso te ajudar para te dar um suporte para que tu tenhas uma semana melhor? A gente falou de aspectos que envolvem violência, os conflitos que a gente tem entre pares, superior e líder e liderado. Esse equilíbrio entre a vida pessoal e trabalho, eu tive a oportunidade de, em 2019, um pouco antes, claro, eu fiz uma pesquisa para entender qual era o sentido e significado de felicidade no trabalho. E, para as pessoas que participaram da minha pesquisa, isso, para mim, ficou muito evidente. A falta de equilíbrio que a gente tem entre a vida privada e o nosso trabalho. O ideal seria que nós pudéssemos trabalhar aí, no máximo, 8 horas por dia, para que a gente tivesse 8 horas de lazer e 8 de descanso. Duvido quem consiga fazer isso hoje. Duvido. Então, a gente tem uma comunicação deficiente dentro dos ambientes de trabalho. Eu já tive locais de trabalho que eu tive que socorrer pessoas, porque, simplesmente, a gritaria dentro daquele ambiente era algo que eu, até então, não tinha me deparado. Então, pessoas agridem não só fisicamente, mas verbalmente as pessoas dentro do ambiente de trabalho. O trabalho, muitas vezes, é monótono, não tem sentido. Duvidam, muitas vezes, das competências das mulheres e acabam atribuindo atividades que, para elas, não fazem muito sentido, né? Repetitivo, embrutecedor, muito fragmentado. E aí a gente tem que pensar que não é porque, a partir de maio do ano que vem, isso é obrigatório, que, antes disso, a gente não deveria pensar sobre isso também.
E por que será que, a partir de maio do ano que vem, isso começa a ser obrigatório? Porque, até então, as organizações não estavam levando isso tão a sério, né? Estava subtendido nessa norma. O Brasil ele registrou, em 2024, o ano passado, o maior número de afastamento no trabalho por conta de transtornos mentais. Isso é a Andresa que está afirmando? Não. É o próprio Ministério da Previdência Social. E, entre as pessoas impactadas, as mulheres elas indicam aí 64% dos casos. Então, é um dado muito alarmante e significativo. E a gente teve um aumento aí de 68% em relação ao ano anterior. A gente está vivendo, sim, uma epidemia de saúde mental dentro das organizações de trabalho, e é algo bem importante que a gente precisa pensar. O trabalho ele é uma categoria central para boa parte de nós. Por quê? Se vocês estão aqui, é porque vocês provavelmente organizaram a agenda de vocês em torno dos compromissos de trabalho. A gente não organizou a nossa agenda hoje porque a gente iria aproveitar esse sol e caminhar na beira-mar e à praia. Não é verdade? A gente organizou a partir dos compromissos que a gente tem no trabalho. Então, o trabalho ele é fonte de autoestima. O trabalho contribui para constituir a nossa identidade. Vocês viram como que o cerimonialista me apresentou? Por meio do resumo dos meus conhecimentos acadêmicos, não é isso? Mas quem está por trás disso? É a Andresa, que é mãe do Gabriel, casada com Luiz Henrique, filha da Marli e do Jair, irmã do Rodrigo e da Carolina, manezinha da ilha, com muito orgulho. Então, por trás desse monte de currículo, tem um ser humano que experimenta também emoções positivas e negativas durante o seu dia a dia, seja no trabalho ou não. Será que a gente está sendo exemplo positivo para as próximas gerações? Pensando em nós, mulheres. A gente não tem tempo. Hoje, quando a gente pergunta, vamos marcar um happy hour daqui 1 hora, ninguém pode. Todo mundo assoberbado de trabalho, de compromissos. É uma logística para poder conseguir encontrar. Tem até um meme que mostra as amigas marcando, daqui não sei quantos anos, já está todo mundo mais velhinho, aí a gente consegue se reunir para tomar um café. Não é verdade? Agressividade. Se nós somos cobrados mais, a gente tem menos tempo, a gente não tem uma qualidade de sono, a alimentação não é adequada, não tem tempo para atividade física, a gente vai acabar se tornando mais agressiva mesmo no ambiente de trabalho. Falta de propósito. O porquê que eu estou aqui? Não é verdade? Eu tenho clareza do meu propósito. Meu propósito é contribuir para que as organizações elas sejam mais humanizadas e saudáveis por meio de práticas positivas dentro do ambiente de trabalho. Qual é o meu papel transformador? Se eu conseguir hoje tocar uma pessoa, eu já fiz o meu trabalho hoje. Insônia, aí a gente toma um remédio para poder dormir melhor. Claro que a gente tem questões que até o próprio Dr. Victor trouxe, a questão da menopausa, não é verdade? Perda de memória, o cabelo começa a cair, não é verdade? Então, tem esses aspectos que envolvem. Então, a gente está vivendo aí uma sociedade do cansaço e a gente não tem priorizado o tempo e o descanso, e sim sempre a questão de estar acelerada em tudo aquilo que a gente faz. Então, a gente se sente esgotada, então tem fadiga, esquecimento, irritabilidade, a gente não consegue se concentrar. E aí eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Quem está me assistindo pode fazer depois com alguma dupla do trabalho, eu vou pedir para a gente fazer um exercício agora. Cada um de vocês vai pensar em algo muito legal que aconteceu na sua vida. Uma data importante, um evento assim muito importante e valorizado por vocês. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sentar, então quem já está em dupla, fica mais fácil, em dupla. Uma pessoa vai contar em 30 segundos, 1 minuto,
esse momento maravilhoso e a outra pessoa do lado não vai estar nem aí porque a pessoa está contando. Vamos fazer esse exercício? Então, pensem no evento e aí vocês vão decidir quem vai contar a sua história e quem não vai nem prestar atenção no que o outro está falando. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho de água. Só um fala, conta a sua história e o outro não está nem aí para o que tu estás contando. Não demonstra nem um pouco de atenção. Deu tempo? Ou faltou tempo? Que a gente estava falando da falta de tempo, né? Teve gente que dramatizou, saiu, pegou o celular e saiu para fora da sala. Amei. Estamos encontrando talentos artísticos aqui hoje. Vou aproveitar e vou pedir a tua opinião. Qual é a sensação quando a gente tem algo muito bacana para contar, uma história que é significativa para ti, e vamos pensar num momento do dia a dia de trabalho, a pessoa não está nem aí para o que tu tens para dizer. Qual foi o teu sentimento? De ela simplesmente se levantar, pegou o celular e saiu porta fora. A gente se sente invisibilizada, né? E aí, como é que foi para vocês? Teve alguém que interpretou também aqui? Eu já falei para ele que eu não ia conseguir não prestar atenção, que eu só ia fazer de conta, né? Porque eu ia e com ele aconteceu exatamente isso. Ele fez de conta que não estava prestando atenção e depois ele ainda quis fazer uma pergunta sobre o que eu estava contando. Ficou curioso, interessado. Depois eu vou compartilhar com vocês um link de um teste científico. Ele foi elaborado por psicólogos, não é um teste psicológico, porque ele não é restrito para que psicólogos apliquem, mas é um teste científico. E a gente tem aí características que são qualidades psicológicas positivas que a gente consegue reconhecer em qualquer lugar do mundo, independente da tua cultura, do país que tu vive, a gente consegue reconhecer. Então, tem coisas, como é o teu caso, que querias perguntar, a curiosidade é uma força de caráter. Tem pessoas que têm essa habilidade mais social, de interesse. Então, ser curioso, se a gente olhar a raiz da curiosidade, ela é importante no ambiente de trabalho. De estar atento e ter essa curiosidade de perguntar sobre o outro, né? Se manter ativo no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, essa dificuldade, a gente também poderia pensar nesse exercício de se concentrar, porque a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, a gente, eu esqueci, mas será que realmente tu estavas atento àquela situação? Então, quando a gente fala do papel transformador e ter um ambiente mais sadio, são pequenas atitudes que eu posso aplicar para mudar o clima e a cultura organizacional do meu ambiente de trabalho. Felicidade dá lucro. Ai, Andresa, verdade. Trabalhador feliz adoece menos, falta menos, incomoda menos no sentido de ficar reclamando e tentando encontrar situações desagradáveis do dia de trabalho. E pessoas mais felizes no trabalho têm esse comportamento do voluntariado muito mais aflorado. Esse senso de ajuda e de cooperação.
Então, quando a gente fala, por exemplo, de órgãos públicos, eu penso o seguinte: uma vez que um servidor é afastado do trabalho porque ele está adoecido, no outro dia não tem um processo de concurso público para repor aquela vaga. É um ciclo vicioso de adoecimento, porque alguém estará sobrecarregado por conta do adoecimento do seu colega de trabalho. E aí eu sempre pergunto: que tipo de amigo, colega de trabalho que você é? Que muitas vezes o adoecimento está ao seu lado e você não agiu, porque muitas vezes não é instrumentalizado para isso, não é nem culpa sua, é porque você não teve acesso realmente a essas informações de como intervir. E aí a pergunta que eu faço para vocês: e se a crise de amanhã fosse com vocês? De desenvolver uma síndrome de burnout, de ser diagnosticado com depressão, com crise de ansiedade no ambiente de trabalho, ser afastado por qualquer outro tipo de diagnóstico, o que você faria? Porque muitas vezes a gente pensa: isso não acontece comigo. Vocês viram o dado que o Dr. Vitor trouxe? A cada 8 mulheres, uma terá a incidência de desenvolver um câncer de mama. Isso não pode, isso não acontece comigo. Por exemplo, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome silenciosa, como a depressão também. A gente começa a ter pequenos comportamentos que não são tão comuns e se tornam habituais no nosso dia a dia. E aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Pararam para pensar como é que está o tempo hoje dentro de vocês? E aí vocês podem manter a dupla de vocês aí. Pensem de forma metafórica. Como é que está o tempo hoje dentro de mim? Sol entre nuvens, ensolarado, trovoada, tempestade, tsunami. Pensa um pouquinho e fale para o colega do lado: como é que está o tempo hoje dentro de vocês? Deu tempo para pensar e trocar? Esse livro eu li durante a pandemia, que se chama Sem Neura. Sempre que eu posso, eu trago ele como indicação, porque é um livro baseado em dados científicos, mas ele tem um monte de infográfico, porque uma das autoras é design, então ela é design gráfico, então como lidar com as emoções no trabalho. Então, é um livro Sem Neura. Por que eu trouxe esse livro? Porque as nossas emoções, elas não foram feitas para durar o tempo todo. Mesmo aquelas que a gente considera mais positivas, como alegria, contentamento. No dia a dia de trabalho, eu até posso chegar com uma emoção como se eu estivesse ensolarada. Mas aí, ao longo do dia, eu tenho uma reunião que foi tão desgastante, fechou meu tempo. Veio uma trovoada. E, ao longo do tempo, eu vou realizando atividades mais prazerosas e vai fazendo o quê? Um sol entre nuvens. Consigo enxergar, às vezes, um arco-íris no final do dia, não é verdade? E aí eu consigo ver ter um pôr do sol maravilhoso. Então, mesmo as emoções com valência mais negativa, elas são importantes e elas têm a sua relevância também no nosso dia a dia. Não só no trabalho, mas também na nossa vida como um todo. E aí, eu estou cheia dos exercícios, não é? Mas eu tenho um desafio. A última palestra, para vocês chegarem até o final comigo, eu tenho que fazer um pouco mais dinâmico. Já pararam para pensar, nós mulheres em especial, mas a gente tem aí a grata satisfação de ter alguns homens nos prestigiando, o que são sombras e o que são como se fossem nuvens, sol, né? Então, o que são luzes e o que são sombras no meu dia de trabalho? Pensem um pouquinho e falem para o seu colega do lado. O que é legal no meu trabalho? É muito legal. E eu volto para casa muito renovada, alegre, contentamento, feliz.
E o que não é tão legal no meu trabalho? O que são sombras no meu trabalho? Pensem aí, compartilhem com seu colega. Agora são 5h15. Tá. Manezinha gourmet. Fala muito rápido. Tá bom. Falei que a manezinha gourmet. Por quê? Manezinha de Santa Mônica, tá comendo corre, é tudo gourmet. Eu tô enchendo o saco. Não tinha nada. Agora aquilo lá está tão valorizado. E aí, conseguiram trocar um pouquinho? Deu tempo? Esse exercício ele é interessante para a gente poder refletir aquilo que faz com que realmente dá aquela sensação, nossa, voltei para casa, mesmo que seja um dia desafiador, eu tenho lembranças muito boas e registros maravilhosos de coisas boas que acontecem no meu dia a dia. Por outro lado, uma vez que eu reconheço as dificuldades, como é que eu faço para poder administrar essas adversidades do dia a dia? Será que tem alguns recursos que eu posso acessar individualmente ou vou precisar da ajuda de outras pessoas? Às vezes, a solução precisa ser encontrada no coletivo e não de forma individual. Então, olhem, as emoções, elas, então, têm essas valências, né, de alegria, de tristeza, de se sentir chateada, irritada, animada, contente. E as nossas emoções, elas vão refletir diretamente nos nossos comportamentos. Tem um livro, e me perdoem quem adora o livro, eu gosto do título do livro. A Fernanda é psicóloga também, não sei se eu tenho mais alguma colega de psicologia aqui, que é um livro que eu li muito antigo, que é do Weil, que se chama O Corpo Fala. Eu gosto muito do título desse livro. Eu tenho algumas restrições sobre o conteúdo, acho que hoje poderia atualizar esse livro, porque realmente o nosso corpo ele vai muitas vezes transmitir as emoções do que a nossa comunicação oral em si, né? Então, a forma que eu vou responder um e-mail, mesmo que ele seja digitado, tem um poder enorme. Uma mensagem no WhatsApp. A gente sabe quando a pessoa está brava porque encaminha em caixa alta. Não é verdade? Deixa destacado o e-mail, a mensagem do WhatsApp. Para quem não assistiu, vale a pena o filme Divertidamente, porque traz um resumo, mesmo que seja uma animação, fala muito sobre as emoções. Em especial, o Divertidamente inclui a ansiedade como uma nova emoção, então vocês podem assistir. E um aspecto importante que a gente tem que falar sobre saúde mental na mulher no trabalho é um conteúdo que é muito relevante e necessário, que é a segurança psicológica no ambiente de trabalho. O quanto a nossa voz é valorizada dentro do ambiente de trabalho. O que é a segurança psicológica? É quando as pessoas elas se sentem à vontade para compartilhar as suas preocupações, seus sentimentos, sem medo do constrangimento ou qualquer tipo de represália. A Amy Edmondson, que é essa profissional que tem esse livro traduzido para o idioma português, que é a Organização Sem Medo, como criar um ambiente de trabalho seguro para que a gente possa inovar e criar dentro do ambiente de trabalho, ela, nas pesquisas dela, ela afirma o seguinte: organizações que têm segurança psicológica na sua cultura organizacional, esses profissionais erram menos. Uma vez que eu cometi alguma falha no meu trabalho, automaticamente eu tenho segurança para dizer que eu errei,
para que a gente possa ajustar e esse erro não se perpetue. Organizações que não têm segurança psicológica, o que acontece? Eu vou varrendo o problema para debaixo do tapete. Vai chegar uma hora que essa bomba vai explodir. Então, se a gente reconhece que o erro é humano, a gente consegue, sim, praticar isso dentro do ambiente de trabalho. Muitas de vocês conhecem a Brené Brown. Ela viralizou com o TED Talk, TEDx, disponível no YouTube, acessível no YouTube. Ela é referência mundial quando a gente fala de vulnerabilidade. Em especial, a gente pensando nas mulheres, na saúde mental, o quanto nós temos aí liberdade e acesso para poder dizer que a gente não está bem, que a gente precisa de ajuda e que a gente não dá conta de tudo. Então, ter essa coragem, então, é um ato de coragem ser vulnerável. E se deixar mesmo estar vulnerável, seja na sua vida privada, seja no seu ambiente de trabalho. E aí, que tipo de cultura a gente tem dentro do nosso ambiente de trabalho? Na instituição que a gente trabalha? É uma cultura do medo ou uma cultura autêntica? Será que eu tenho um canal realmente para falar abertamente? Eu já acolhi algumas pessoas, alguns trabalhadores em organizações privada, órgãos públicos, organização sem fins lucrativos do terceiro setor, que as pessoas sussurravam nos seus ambientes de trabalho. Elas não poderiam falar, nem rir, nem isso mesmo, não pode, né, falar do contentamento. Aqui tu podes falar aquilo que tu estás sentindo, estás acolhida por isso. Por quê? Porque as pessoas não tinham vez e voz dentro daquele ambiente de trabalho. Então, eu tive que criar grupo de escuta, grupo focal, grupo de acolhimento, para que as pessoas, aos poucos, pudessem se sentir mais acolhidas e menos ameaçadas no seu ambiente de trabalho. E aí, quando a gente fala de sussurrar no ambiente de trabalho, a gente vive o quê? Uma epidemia do silêncio. As pessoas são proibidas em compartilhar as suas emoções, seus sentimentos, as suas opiniões. E as mulheres, muitas vezes, elas se sentem incapazes de expressar aquilo que sentem no ambiente de trabalho, com medo de ser o quê? Mal vistas. Aquela ali é uma faladeira, fala demais, opina demais, participa demais, tem que falar menos. A nossa comunicação pode proteger ou adoecer. Como eu falo, quando eu falo, de que forma eu falo, qual meio, qual local que eu falo. Isso vai impactar diretamente no vínculo que tu estabelece com as pessoas no ambiente de trabalho, no clima organizacional e na cultura. Tem uma metáfora que eu gosto muito. Eu li uma vez, no ano 2000, salvo engano, foi na revista Exame. A pergunta era a seguinte: qual é o cheiro do lugar? Qual é o cheiro que tem o teu ambiente de trabalho? Eu não estou falando da escolha do perfume ou do desodorante ou da falta do desodorante. Quando você chega para trabalhar, o que tu percebe daquele ambiente? As pessoas estão sorridentes, elas são agradáveis, elas são amistosas, são generosas, disponíveis ou não. São agressivas, entristecidas no ambiente de trabalho, irritadas. Então, o cheiro do lugar é o clima daquela organização. E qual é o meu papel para que eu faça realmente com que esse clima seja agradável? Porque eu também levo um monte de emoção para o ambiente de trabalho. E, muitas vezes, eu subestimo a quantidade de emoções que eu levo. Porque eu penso que isso é só com o outro. E aí, trazendo essas questões que envolvem os aspectos de saúde mental, de modo geral, eu falei para vocês que eu tive um desafio aí de entender, eu fui desafiada a entender qual é essa concepção de felicidade do senso comum e aquilo que é uma felicidade enquanto ciência,
porque, por muito tempo, a gente entendeu que a felicidade era atribuída apenas aos filósofos e sociólogos. E aí eu tive, há 10 anos atrás, um desafio de construir um instrumento genuinamente brasileiro que pudesse mensurar a felicidade no trabalho. Sim, eu consegui, ao longo desses 10 anos, dentro de um grupo de pesquisadores, desenvolver um instrumento brasileiro. A gente tem muito material bom fora do Brasil, mas a gente precisa sempre levar em conta a cultura do nosso país. Então, eu vou trazer para vocês em primeira mão o que a população brasileira, porque essa pesquisa ela foi realizada em todas as regiões do Brasil, fruto de um resultado do Laboratório de Pesquisa em Psicologia Positiva, que eu faço parte há 10 anos na Universidade Federal de Santa Catarina. E a gente, então, construiu esse inventário. Ao final, eu sortearei 3 links de acesso para quem estiver aqui. Eu precisarei apenas do e-mail de vocês, por isso que vocês passaram a listinha de frequência, além do link, porque é um instrumento online, onde vocês precisam preencher e vocês recebem um download com resultado, relatório, apresentando os níveis de felicidade de vocês. É uma excelente estratégia individual para a gente poder se reconhecer. Qual é a dimensão que realmente, às vezes, está um pouco capenga, e eu preciso pensar como ampliar e melhorar esse nível de felicidade. E o fator geral, a gente pode usar isso medindo coletivamente dentro dos ambientes de trabalho. E, até então, a gente não tinha pensado o quanto essa ferramenta pode ser usada até dentro da clínica. Quantos de vocês estão em crise de carreira, querem fazer alguma mudança de carreira, falta de sentido no trabalho, e pode ser um bom instrumento, além de outros, né, além da parte clínica e outras escalas. E aí vocês têm acesso ao instrumento. Então, o que apareceu de mais relevante, mas foi gritante, no Brasil, para a população de trabalhadores? Quem é que participou dessa pesquisa? Trabalhadores entre 18 a 65 anos, desde o nível médio incompleto a doutorado completo, profissões variadas, e trabalhavam em órgãos públicos, empresa privada, organização de terceiro setor. Então, a gente tem aí uma variedade. Homens e mulheres participaram também dessa pesquisa. A idade, vocês viram, variou também. O que é mais importante para o trabalhador brasileiro é o quanto ele tem esse senso de sentido e propósito do seu trabalho. Qual é a razão pelo qual eu vou todos os dias ao meu trabalho? Por que eu, Andresa, estou aqui? Hoje é dia do professor. Eu também sou professora. Eu leciono em pós-graduação e lecionei muitos anos em graduação. E aí eu postei no meu Instagram uma foto quando eu fui reconhecida como paraninfa dos meus alunos. E eu escrevi: não são os meus títulos, são os vínculos e o impacto do meu trabalho na carreira dos meus alunos. Eu adoro quando eles ligam para mim ou me mandam mensagem: professora, eu fui promovido porque aquilo que tu me ensinou fez toda a diferença. Professora, eu passei no concurso público porque lá naquele conteúdo específico eu lembrei da tua aula. Não tem reconhecimento melhor. Não é verdade? Quando a gente percebe qual é o teu papel, o impacto do teu trabalho, não só na tua vida, mas para a sociedade. Tem uma passagem de uma série, esqueci o nome da série, mas tem uma passagem que fala assim: a felicidade é quando a gente planta uma semente e daquilo ali brota uma árvore cheia de folhas que fará sombra para alguém um dia. E pode ser que eu não venha nem a desfrutar dessa sombra. Isso é felicidade, quando você consegue plantar algo que vai florescer no outro. Algo que apareceu interessante também. No final, pode ser, tu anotas para não esquecer. Então, tá bom, obrigada. A sensação de paz interior. Confesso a vocês que eu saio cansada daqui.
Por quê? Porque eu tenho que ter atenção, conexão, tem muita energia aqui. Mas eu volto para casa realizada. Porque quando vocês forem acessar o link do teste de força de caráter, vocês vão ver que tem uma força de caráter que é o amor-aprendizado. Vocês hoje estão me dando a oportunidade de praticar a minha força de assinatura, que é o amor-aprendizado. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro dividir, compartilhar, ensinar, dentro da minha ética, honestidade e da minha verdade. Eu tenho uma força de caráter que é a integridade. Eu não consigo ser outra coisa senão aquilo que vocês estão vendo aqui. Claro que assim, eu estou fantasiada de trabalhadora. Eu adoro colocar uma leg, tênis, jogar um beach tênis, mas isso faz parte do meu trabalho também. Alinhamento dos meus valores pessoais e da organização. Muitas de nós sofremos no ambiente de trabalho porque há o desalinhamento dos meus princípios com os valores organizacionais. O Simon Sinek, esse foi o primeiro livro que eu li dele, que se chama Comece pelo Porquê. Ele tem outro traduzido para o idioma português, que eu já li, Encontre o seu Porquê. E tem outro que eu li dele, salvo engano, é Líderes se servem por último. Como liderar, como gerir seus liderados, algo assim como cultivar relações positivas com a sua liderança. E tem algo que, para mim, é bem importante. Eu sempre me pego pensando nessas 3 perguntas. O que você faz, como você faz e por quê? O porquê é o mais difícil, gente. O que a Andresa está fazendo aqui? Ministrando uma palestra. Como que eu faço? Eu organizo uma série de slides de conhecimento teórico, prático, e vou compartilhando com vocês. Mas por que eu faço isso? Qual é o significado disso tudo na minha vida e dos outros? E a gente tem uma outra dimensão importante que também ficou muito evidente, que é a dimensão psicossocial. E aí muitas pessoas perguntam assim, Andresa, agora a gente tem que mensurar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Esse instrumento, o IBFT, que tu és uma das autoras, pode ser usado? O IBFT mensura uma felicidade específica no trabalho. Ele pode ser usado como uma escala complementar àquelas que mensuram fatores de riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Mas a gente tem uma dimensão importante, que são as relações positivas que a gente consegue cultivar no ambiente de trabalho. Então, aspectos que envolvem confiança, a gente trouxe aí, segurança psicológica envolve confiança no ambiente de trabalho, empatia, respeito, compaixão. Compaixão é muito importante no ambiente de trabalho. Comunicação não violenta, transparência, autonomia. Muitas vezes as pessoas sofrem e têm riscos psicossociais no ambiente de trabalho por conta dos microgerenciamentos. É uma autonomia mascarada. Então, dá liberdade, mas controla de outra forma, de uma forma sutil. Senso de cooperação, rede de apoio, diversidade e inclusão. Eu adoro a frase registrada pela Vernan. Ela foi vice-presidente da Netflix na área de diversidade e inclusão, que ela fala o seguinte: diversidade é convidar para a festa. Incluir é chamar para dançar nessa festa. Conseguem perceber que todos nós somos diversos? A gente pode ver facilmente aqui. Agora, o quanto nós somos incluídos, e nós, mulheres, nesse caso, incluídas nos processos, então, nessa sensação de pertencimento e da segurança psicológica. E aí a gente tem Rosenberg, que é a referência quando a gente fala de comunicação não violenta. Se a gente quer trabalhar como diminuir ambientes que não praticam a comunicação assertiva ou comunicação não violenta, ele é referência. E ele faz a seguinte pergunta: por que algumas pessoas parecem gostar de ver o sofrimento dos outros, enquanto outras parecem fazer justamente o contrário? Tem um médico, que eu vou trazer para vocês um slide, que é o James Dott. Ele faleceu
aproximadamente 2 meses atrás, ele tinha um centro, ainda existe, claro, um centro de compaixão nos Estados Unidos. Ele é da área da medicina, então, ele fazia a seguinte pergunta: em que momento da nossa vida a gente parou de pensar sobre a necessidade de cuidarmos uns dos outros? Porque, para a gente sobreviver até hoje, a gente precisou cuidar das outras pessoas. Não apenas de nós mesmos, mas dos outros. E aí, a gente pensando no ambiente de trabalho, em que momento no ambiente de trabalho a gente começou a usar a agressividade como estratégia de gestão? E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual tipo de comunicação é mais praticada no teu ambiente de trabalho? A CNV ou a CMV? Vocês sabem o que é CMV? Comunicação muito violenta. Então, isso eu escutei, eu falei, nossa, não, Andressa, aqui a gente não pratica CNV. Tá, tudo bem. A gente pratica a CMV dentro da minha empresa. Então, a gente tem que pensar o que é socialmente aceito dentro daquela organização. Então, pensar nos ambientes saudáveis implica nisso aqui também. Vou chegar aqui para vocês poderem ler um pouquinho. Uma pergunta interessante: se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Quantas situações no dia a dia de trabalho a gente poderia engolir os nossos pensamentos e evitar um conflito, e a gente acaba colocando em xeque situações, e a gente entra em situações constrangedoras porque a gente usou uma palavra indevida num determinado momento. Então, eu sempre faço essa pergunta. Tem uma passagem, não sei se eu vou conseguir resumir aqui para vocês, que se chama Três Peneiras de Sócrates. Eu não vou lembrar ela no todo, mas fala mais ou menos assim: se aquilo que tu vais contar, mesmo que seja uma verdade, vai impactar no quê na vida do outro? Não é melhor guardar para ti? Quantas fofocas no ambiente de trabalho poderiam ser evitadas pelo fato de eu ter mantido, naquele momento, a minha boca fechada? Claro que a gente tem, muitas vezes, como é o caso eu e a Fernanda, dando exemplo que é psicóloga, a gente tem um código de ética do sigilo, não é? As pessoas contam histórias e a gente, pelo código de ética do Conselho Federal de Psicologia, a gente não pode sair a todos os cantos contando tudo. Mas a gente podia agir um pouquinho como um comportamento de psicólogo também, de aprender a guardar segredos, não é verdade? E não fomentar a discórdia. Aí está o James Dott. E esse centro de estudo dele comprova o quanto a compaixão contribui para esse nosso bem-estar mais duradouro. E tem uma outra afirmação maravilhosa dele: cada um de nós, todos os dias, independente das circunstâncias, a gente tem o poder de melhorar a vida de pelo menos uma pessoa. Se cada um tiver em mente isso, a gente consegue quebrar um ciclo vicioso no ambiente de trabalho. Sendo mais generosos, né? Mais gentil, então, mais agradável no ambiente de trabalho. A pesquisa longitudinal mais conhecida no mundo hoje, desenvolvida em Harvard. Esse senhor que vocês estão vendo aqui é o Robert Weidinger. Depois de mais de 75 anos, usando as mesmas pessoas como controle dessa pesquisa, e depois eles até levaram mais adiante, mensurando os familiares participando dessa pesquisa. Vocês podem assistir o TED Talk dele, disponível há 10 anos na internet, no YouTube, é o de acesso livre. Eles, durante esse período, eles entrevistavam os participantes. Claro que muitos já vieram a falecer, porque muitos já são centenários nessa pesquisa. E, em 2023, esse livro foi traduzido para o idioma português, Uma Boa Vida, Como Viver com Mais Significado e Realização. Comprovou que o que faz com que a gente tenha uma vida boa e saudável é a qualidade das pessoas que a gente consegue nutrir e conviver ao longo da nossa vida.
E aí eu fico pensando, outubro é mês do meu aniversário. E eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Quantas pessoas passaram a mão no telefone e ligaram para vocês no dia dos seus aniversários? Uma coisa é receber uma mensagem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, um emoji. Agora, genuinamente, com quem que eu posso contar quando eu tiver um problema às 4 da manhã, com o pneu furado, no meio da estrada, ou estiver tendo alguma crise de ansiedade, alguma dor? Quem que realmente eu posso ligar e fará esse papel de apoio físico, emocional, que seja? Quanto mais adultos a gente se torna, maior o nosso nível de felicidade no trabalho. Esse foi um resultado tanto de uma pesquisa que eu fiz para entender qual é o significado dessa felicidade. Eu vou tentar trazer de uma forma desempoeirada para vocês o que eu entendo sobre felicidade no trabalho. A gente tem duas bases de felicidade. Uma base hedônica e a base eudaimônica. Tá, Andresa, tu falou que tu ia falar de forma desempoeirada. O que é isso? A hedonia vem dos pequenos prazeres que a gente tem no dia a dia. A gente até tem uma teoria que fala da esteira hedônica, porque, vamos pensar, no exemplo mais comum que a gente conhece, recebi um aumento de salário. Por quanto tempo esse salário será satisfatório na minha vida? Daqui a pouco eu vou me acomodar e esse valor já não vai manter tanto esse meu prazer imediato dessa satisfação. Então, eu sinto prazer, essa felicidade hedônica, comprando um carro novo, tomando um café, chupando um picolé. São os pequenos prazeres do dia a dia. E a gente tem uma base eudaimônica que tem relação a sentido e propósito. Ok, eu vou comprar um sanduíche que eu vou comer, eu vou ter uma sensação maravilhosa. Mas será que lá na frente, pensando no que o Dr. Victor trouxe, esse tipo de sanduíche que eu for comer me fará bem ou mal? Qual é o sentido e o propósito? Saciar um prazer imediato ou estou fazendo escolhas conscientes dos meus alimentos lá no futuro? E essa pesquisa ela é tão potente que eles identificaram que muitos de nós adoecemos porque a gente está morrendo de solidão. É tão forte quanto o vício em cigarros ou álcool. A gente tem aí um livro, eu tive a oportunidade de comprar esse livro, eu não sei se, por falta de conhecimento, eu não sei se a gente tem aqui no Brasil, eu comprei em Portugal, quando eu tive a oportunidade de morar um tempo lá para avançar os meus estudos em felicidade no trabalho, mas essa economista, ela afirma que, apesar de a gente estar conectado digitalmente, as pessoas estão se sentindo mais isoladas. Então, cada vez mais a gente percebe que a gente também está vivendo não só uma epidemia de saúde mental, mas a gente está vivendo o século da solidão. A gente está cada vez mais conectado com as nossas redes sociais e menos com as pessoas pelas quais a gente acredita que a gente deveria manter boas relações e cultivar essas relações. Eu normalmente sugiro vídeos, livros, que eu já tive acesso e eu já li. Confesso a vocês que esse livro eu não li, mas eu assisti a palestra da Cris Guerra, que é autora brasileira, porque eu gostei muito do título do livro. O Fundo do Poço, o lugar mais visitado no mundo. Duvido quem nunca esteve lá. Em algum grau, a gente já esteve nesse fundo do poço. Nem que seja um sofrimento quando a gente perdeu o primeiro amor. Na verdade, adolescente, a gente tem... Mas a gente tem que pensar, porque é interessante, porque ela traz, logo no início, dizendo o lugar mais visitado do mundo é a Torre Eiffel. Bem, pelo contrário, nem todo mundo visitou Paris. Né? Nem todo mundo foi à França. E a gente pensa, principalmente, por que é um lugar tão obscuro? Porque, em tempos de redes sociais, a gente posta aquilo que é mais belo. A gente escolhe as melhores fotos. Pensam vocês que nós somos, a grande maioria, da época do rolo de filme. A gente não tinha condições de tirar 10 fotos na mesma pose. Senão o rolo acabava. Na verdade, o rolo de 36, vamos pensar o rolo de 36.
Andresa, fica aqui, vamos tirar 10 fotos com a mesma pose. Gente, acabou o rolo, acabou o passeio. Não é verdade? E hoje a gente tenta performar e se apresentar melhor foto. Por quê? Que não aparece nas buscas da internet, porque quase ninguém admite ter estado lá. Né? Então, a gente sempre tenta um melhor enquadramento, a melhor forma. E muitas pessoas relatam, depois de ter vivenciado, então, essa valência mais negativa, essas emoções negativas, elas acabam se tornando mais resilientes, conseguem extrair o lado mais ótimo da vida. Uma das coisas que eu aprendi com a psicologia positiva é desmistificar o conceito de esperança. Para a psicologia positiva, a gente não acredita que quem espera sempre alcança. Vem de esperançar. O quanto a gente traça rotas, prever cenários para ultrapassar os desafios e quais são os recursos que eu utilizo, o que eu tenho para poder sair desse atoleiro, muitas vezes, que eu acabei me enfiando, né, diante das adversidades do meu dia a dia. E, por fim, a gente tem uma outra dimensão importante, que são as condições de trabalho. Então, não adianta a Andresa ter sentido e propósito, ser uma pessoa que consegue cultivar boas relações de trabalho, mas ela não tem condições, não tem estrutura. Isso aqui é condição de trabalho: microfone, ar-condicionado, telão, cadeira confortável. Então, a gente precisa pensar em remuneração justa, jornada de trabalho adequada, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, respeito ao horário de descanso, investimento em treinamento e desenvolvimento. Isso aqui é treinamento e desenvolvimento. Plano de carreira e aspectos ergonômicos de um modo geral. Tem uma área da neuroarquitetura que vem avançando muito assim, sobre aspectos da importância de aspectos até questão da cor da sala, do cheiro, da cor da iluminação. Tudo isso impacta diretamente na saúde e bem-estar no trabalho. E chegando mais ao fim, eu queria até ver que horas são para a gente poder organizar. Tá bom. Para eu não ultrapassar muito o meu tempo. Quais são as habilidades que a gente pode desenvolver para aumentar a nossa satisfação de vida, nosso bem-estar? Então, de forma prática, como é que a gente faz isso? Eu sempre gosto de brincar. Ok, hoje é quarta-feira, como é que a gente coloca tudo isso em prática na quinta-feira? Porque, na teoria, tudo é lindo. E no próximo dia de trabalho, o que a gente faz? Esse é o teste, que é o QR Code que vocês podem acessar, que é o teste VIA. Eu vou pedir para que vocês façam num local silencioso, que vocês possam se concentrar. Ele é um pouquinho mais longo, mas ele vai trazer para vocês um ranqueamento das principais forças de caráter de vocês. Esse teste ele não tem forças negativas. Ele vai aparecer de 1 a 24. Então, a primeira força é a força mais espontânea de vocês. É uma força de assinatura. Eu, Andresa, não preciso ficar dizendo que eu sou estudiosa. As pessoas que me conhecem já falam que eu sou, porque essa sou eu. Conseguem perceber? Então, no ambiente de trabalho, vocês podem perceber que tem um colega que tem mais senso de humor. Dificilmente as pessoas vão dizer, Andresa, ela é a mais engraçada do departamento. Não, essa não sou eu. Eu até tenho senso de humor, mas não é a minha força mais praticada. Porque, da minha personalidade, ela não é a minha força mais potente. Por que eu estou trazendo esse teste para vocês? Porque um dos primeiros conteúdos teóricos da psicologia positiva se baseia nesse acrônimo que vocês estão vendo aqui. PERMA. Esqueçam um H. PERMA. O que significa isso no idioma português? A letra P são nossas emoções positivas. Quais são as emoções que eu experimento? Vamos tentar trazer isso para o ambiente de trabalho. Quais são as emoções que eu experimento no meu dia a dia de trabalho?
Para que eu experimente emoções positivas, eu preciso praticar essas forças. Eu, Andresa, se eu sou contratada para trabalhar numa organização que eu não possa praticar o meu amor-aprendizado, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Eu vou me entediar. Conseguem perceber? Eu preciso encontrar no meu ambiente de trabalho caminhos para poder praticar essas forças. A letra E é de engajamento. O que faz com que eu me mantenha engajada no meu ambiente de trabalho? O que faz com que o tempo passe e eu nem perceba que o tempo passou? Por quê? Porque uma vez que eu experimento emoções positivas, eu me conecto mais com o meu trabalho. Eu me sinto mais absorvida. Isso me promove mais vitalidade. Eu me dedico mais ao meu trabalho. A letra R vem de relações positivas. Então, quais são os comportamentos que são adequados e são praticados e compartilhados no meu ambiente de trabalho que eu avalio como positivos para que eu possa construir realmente relações saudáveis dentro do meu ambiente de trabalho? E como que isso é construído no meu ambiente? A letra M vem de sentido e propósito, então eu preciso ter clareza do porquê do meu trabalho, porque isso vai impactar diretamente na minha autorrealização. O psicólogo Abraham Maslow, vocês devem conhecer a pirâmide de Maslow, a teoria das necessidades. Então, a gente tem desde as necessidades básicas, e o topo dessa pirâmide, o que é? É alcançar a autorrealização. Para isso, eu preciso ter meta. Eu tenho que ter desafios, mas metas alcançáveis. E a gente precisa ter tempo. Às vezes, eu preciso de mais tempo para me desenvolver, para poder alcançar a minha autorrealização. Por que tem a letra H? Que vai muito ao encontro que o doutor Victor trouxe, mas com um olhar mais, então, para a psicologia positiva. A letra H vem de saúde, de health. 3 pilares importantes. Qualidade do meu sono, qualidade dos meus alimentos que eu consumo e constância em atividade física. Quais são as atividades físicas que eu escolho que eu terei mais constância? Atividade individual, de repente uma musculação, ou eu prospero mais fazendo atividade coletiva, correndo, beach tênis. Às vezes tem atividades que são mais individualizadas, não tem problema, cada um tem a sua característica. Mas a gente tem que deixar um pouco essa geração mais miojo, mais instantânea, e retomar os nossos hábitos de escolhas mais conscientes. Tá? Então, são elementos importantes, o acrônimo PERMA. A gente tem aqui... Tá bom. Tá bom. Eu faço esse vídeo e a gente termina. Mais um elemento importante, que eu falei para vocês da importância do redesenho do trabalho. Esse exercício vocês também podem fazer como autorreflexão. Por que o meu trabalho é importante? Que impacto que ele tem em mim e nos outros? Quais são as minhas forças, né, as minhas habilidades, qualidades psicológicas positivas e como que eu posso usar? Como é que eu faço para reinterpretar aquilo que eu faço com mais sentido e propósito? Aquilo que é possível, que está, aquilo que eu tenho condições, que eu não dependo da organização que eu trabalho. Quais são as tarefas que eu posso aumentar, reduzir, ajustar? Então, a gente tem aí uma série de perguntas de autorreflexão. Por conta do tempo, vocês podem depois dar um print aqui ou acessar a gravação. Eu queria encerrar a minha fala. Eu trouxe um vídeo, porque a gente começou falando sobre o trabalho invisível da mulher, e eu trouxe algumas figuras. E eu encontrei um vídeo, já fazia um tempo que eu tinha esse vídeo, eu queria trazer para vocês, mesmo que seja um vídeo que parece ser uma representação do Dia das Mães, mas a gente pode refletir a partir do papel no mercado de trabalho. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y, mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral.
Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Com emoção. Minha gratidão pela presença de vocês. Eu sempre gosto de terminar com a prática da bondade amorosa. Vocês não viram o slide, mas eu vou falar. O Rick Hanson, que é um neurocientista, e ele fala o seguinte: eu desejo que vocês estejam em paz, felizes e livres de sofrimento. Todos nós temos o lobo mau e bom dentro do nosso coração. Vale de cada uma de nós escolher qual é o lobo que a gente quer nutrir todos os dias. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Andresa, e de forma a agradecer esse teu conhecimento compartilhado conosco aqui, gostaríamos de convidar a coordenadora Sandra para fazer uma entrega de uma singela homenagem à doutora Andresa. Juntamente com a Thaís também. Lembrando que teremos o nosso sorteio e assim encerramos o nosso seminário alusivo ao Outubro Rosa e também ao Dia Mundial da Saúde Mental
Desejando a todos um ótimo final de tarde, bom retorno às suas casas. Lembrando que as fotos estarão disponíveis no site da Assembleia Legislativa do Estado e o link de acesso pelo Instagram, @AssembleiaSC. Nosso muito obrigado a todos.